Oi, gente, boa noite. Desculpa não ter dado aula na quinta, tava meio atarefado com algumas coisas. Aí tô gravando agora a aula no sábado de noite. É, acho que foi meio com atraso, mas beleza. Olha só, vai ser assim: meu computador ele tá com um problema no teclado, não tá pegando. Então eu meio que teria que enviar ele para assistência técnica da Acer para aproveitar o tempo de garantia essas coisas, para não ter que pagar um serviço a mais, né? Só que a assistência da Acer, se eu não me engano, é em São Paulo. Então eu teria que ficar um tempinho sem dar aula online. No caso, aula ao vivo. Se for assim, se vocês não ligarem, se importarem de ter aula gravada, ótimo. Eu começo a gravar as aulas, aí disponibilizo toda quinta-feira, que seria minha aula, eu deixo no YouTube. E caso surjam algumas dúvidas, vocês mandam para mim no Telegram. Eu responderei, beleza? Então, a aula de hoje vai ser sobre modelos de produção, tipo, dando continuidade para a aula da semana retrasada, que foi sobre revoluções industriais. Aí são dois assuntos que estão bem interligados. Enquanto ocorreu a Revolução Industrial, foi adotado um modelo de produção e assim sucessivamente. Antes da apresentação, eu gostaria de lembrar vocês que, tipo, o modelo aqui X, modelo Y, aí depois vem o modelo Y, depois o modelo Z. Não quer dizer que o modelo Z, que é o mais recente, uma pessoa decida usar o modelo Y, modelo X, que são mais antigos, não quer dizer que isso não é possível. É possível. É difícil. É, mas pode acontecer de, não quero que minha empresa tenha um modelo taylorista, não tenho um modelo volvista, eu quero um modelo taylorista, eu acho melhor. Beleza, que assim seja. Deixa eu só botar uma. Deixa eu ver se fica bom. Vamos colocar uma lanterna assim. Ficou ótimo. Então, caso não quero que minha empresa siga um modelo novo, quero que um modelo antiquado, beleza. Pode ter que entender que a pessoa está livre a escolher qual modelo que se adequa melhor a ela, né? Só vou colocar para apresentar aqui. Sim, a, a apresentação em slide vai estar disponível logo assim que eu colocar no YouTube esse vídeo. Eu vou disponibilizar a apresentação de slides. Eu estou procurando algumas questões. Vocês podem também, se quiserem, irem fazendo questões sobre do Enem mesmo. Não vou colocar muita coisa para vocês, não. Eu sei que é chato ficar, tipo, tendo essas aulas assim. Eu realmente não me vejo aprendendo alguma coisa com essas aulas, mas se vocês estão aqui, vocês estão com vontade de aprender. E é meu trabalho disponibilizar todo o apoio para vocês, já que vocês querem. Então, eu vou procurar algumas questões do Enem, caso vocês queiram. Resolvam questões do Enem, ajuda bastante. Ajuda realmente. É uma das melhores formas de estudar, é você ir resolvendo questões, porque o modelo da prova ele não muda muito. É sempre o mesmo estilo de prova, mesmo formato já consolidado. Então, é aquela coisa, estudem pela prova, façam questões, vocês vão aprender. Questões do Enem não são, pelo menos geografia, não são conteudistas, são questões bem contextualizadas com a sociedade, a realidade atual. Cai muito questões de a, ambiental, questões de divisões políticas, essas coisas. Mas geografia mesmo é difícil. Uma coisa.
tipo climatologia, coisa de relevo, cartografia cai, mas é isso. Ah, aula sobre hoje, aula hoje sobre modelos de produção, no caso, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Agora eu vou começar a espelhar. E foi que eu te apresentar. Ótimo. Modelo de produções, tal. Como eu falei, cadê o apontador? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Sim, como aqui a gente não tem muita interação, não tem que ficar aceitando ninguém na sala, talvez seja mais rápido, uma mais rápida. Como eu falei, dúvidas, procurem no Instagram ou no Instagram também, não tem problema. Arroba Victor.gus, TV. Tem uma publicação minha, tem uma publicação da página do pré, que tá marcado, uma publicação que está mostrando os professores. Aí vocês podem procurar lá também, ou pelo Telegram, certo? Então a gente começa com o Taylorismo. O Taylorismo foi o primeiro modelo assim concretizado que a gente estudou, que a gente tem uma ideia. Pela foto de fundo, vocês têm uma noção de onde foi que saiu esse modelo, né? Foi o modelo surgido nos Estados Unidos por invenção de Frederick Winslow Taylor. Este carinha da foto. Ah, é um modelo de produção também conhecido como administração científica. Assim, no Taylorismo, o objetivo do trabalhador é ele resolver sua tarefa da forma mais eficaz possível, da forma que leve menos tempo, que faça ele produzir mais e que, no fim, gere um lucro maior, né? E dessa forma, essa forma de produção é conseguida através de uma mecanização do operário. O operário, como eu botei aqui, o operário realizava atividades como uma máquina. Realmente como uma máquina, porque eram atividades repetitivas, eram atividades cansativas, eram atividades que causavam uma certa fadiga, tipo, uma fadiga tanto psicológica, claro, com qualquer trabalho, mas uma fadiga também física de realizar o mesmo procedimento inúmeras e inúmeras vezes durante o dia. Ah, tem aqui um exemplo assim, ó, também de outra coisa que eu vou falar, que é, essa foto tem um exemplo de outra coisa que eu vou falar, que é a divisão de tarefas. Você tem aqui um carinha no começo da linha de produção, que ele, por exemplo, aporta, não sei, aperta é o nome correto. Ele aperta o parafuso desse bloco, acho que é um bloco de engrenagem de marcha, de caminhão, essas coisas. Ah, ele aperta um parafuso, aí esse aqui aperta outro, esse aperta outro, e assim sucessivamente, até chegar no produto final, que seria esse carinha aqui. Tipo, no terrorismo ocorria muito isso, que é a divisão de tarefas. Ah, Taylor propôs isso, né? Uma divisão de tarefas em que cada indivíduo faria uma tarefa simples, para assim não necessitar uma grande, como eu posso dizer, uma grande inteligência cognitiva. Está meio errado, mas vocês entenderam. Não precisar de muita manha, nem muita, opa,
nem muito gingado para poder colocar ele aqui a lanterna, para poder fazer isso aqui, para fazer o produto final. Ele acreditava que trabalhos simples serviriam para aumentar a eficiência e a produtividade. Ele também acreditava que o salário do trabalhador estava relacionado diretamente a quanto ele produzia. Se um, salário, se um trabalhador produzisse 100, 100% do seu trabalho, seu salário ia ser 100%. Se o trabalhador produzisse apenas 50% do que foi designado a ele, seu salário deveria ser equivalente, ou seja, 50% do que ele deveria ganhar caso fosse o trabalho completo. Então, trabalhava pouco, ganhava pouco, trabalhava muito, ganhava muito, e a gente sabe quanto o trabalho, o trabalho maçante pode deixar um indivíduo cansado, um indivíduo estressado, essas coisas. Ah, a gente chama agora de síndrome de burnout, alguma coisa assim. Hum, então, como eu falei aqui, a redução da necessidade de grandes habilidades para realizar os trabalhos. Ou seja, é um trabalho simples para completar uma tarefa complexa. Para poder ter um caso, um motor completo, precisava de fulano, ciclano, beltrano, para montar esse motor. A gente sabe que o motor é uma coisa complicada, o pessoal da engenharia fala muito disso. Quem quer fazer engenharia mecânica, alguma coisa, saiba que motor é uma máquina complicada se você se montar sozinho. Então, para ter um objeto complexo, você precisa de muitas pessoas realizando pequenas tarefas, tarefas fáceis, por assim dizer, para no final ter o produto completinho. E havia o controle da linha de produção, ou seja, a linha de produção poderia parar caso acontecesse alguma coisa, poderia voltar tudo normal quando a fábrica voltasse ao normal. E aqui ocorre também por Taylor. Taylor propõe o surgimento da gerência racional. E a gerência racional nada mais seria do que a tentativa de implementar um método científico, ou entre aspas, certo, de se realizar um trabalho. Porque antes os trabalhadores faziam suas tarefas de maneira intuitiva. Ou seja, esse Zezinho aqui, não sei se vocês estão acompanhando, deixa eu ver, peraí. Estou na reunião com outra coisa. Pronto, vocês estão vendo aqui. Se vocês, se esse carinha aqui, ele realizasse uma atividade, fosse realizar uma atividade, a maneira dele realizar a atividade era completamente intuitiva. Ele fazia uma coisa achando que ele estava certo, o que ele estava fazendo. E a gerência racional vem para aniquilar com isso. Porque a gerência racional, ela busca estudar as maneiras como um trabalho é feito e as consequências desse trabalho, para que esse trabalho seja feito de modo, pode dizer, correto, uh, e mais eficiente. Ou seja, se esse carinha bate um prego de uma maneira tanto, mas assim ele perde tantos segundos, assim ele fica mais cansado. A gerência racional vem justamente para dizer que não corta, não bata prego desse jeito, não parafuse nada desse jeito, faça do jeito tal. Esse jeito vai deixar você menos cansado, esse jeito vai fazer você render mais. Porque antes da gerência racional, esse cara saiu, vamos dizer que ele saiu. Aí quem assumiu, no caso, foi Chaplin. Chaplin veio bater prego no lugar dele. Chaplin ia fazer tudo do jeito que ele acha que era o certo.
Ou seja, era uma perca de tempo. Quando vem quando a gerência racional entra em ação, vem para padronizar tudo para buscar a maior eficiência. Ah, Taylor também propunha a supervisão dos funcionários. E isso tem um impacto na produção, porque a gente usar como exemplo uma prova, você está fazendo uma prova, tal. Você, pelo menos eu, você falar de outra pessoa, não posso falar da realidade de outra pessoa. Mas você se sente mais, no caso eu, me sinto mais pressionado para fazer a prova, enquanto eu faço a prova, quando se tem um professor que ele anda pela sala. Ele fica indo lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, meio que vigiando. Você se sente pressionado enquanto faz a prova. Mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, fica aquela coisa na sua cabeça, cucando na sua cabeça, dizendo: esse cara tá te observando, esse cara tá te observando. E a supervisão é justamente para isso. Tem até um livro, vocês podem, não sei se vocês conhecem, vocês podem buscar depois. Um livro de um filósofo, Michel Foucault, que é Vigiar e Punir, o surgimento das prisões. E também tem 1984, de George Orwell, que fala mais ou menos sobre isso, sobre como o impacto da vigilância constante tem sobre o ser, né? Sobre a nossa moral, essas coisas. Então, com o supervisor andando para lá e para cá, vendo como o trabalho tá acontecendo, o trabalhador meio que se sentia pressionado para realizar seu trabalho de forma correta, de forma eficiente, sem que não houvesse nenhuma perda de tempo e essas coisas. E como coisa também, como consequência, Taylor ele trouxe essa questão da hierarquização das fábricas. Deixou claro que o patrão é o maior, beleza. Aí vem os seus subordinados, caso ele tenha, e abaixo dos subordinados vem os como eu posso dizer, vem os funcionários. Antes tinha isso, claro, tinha, mas não ficava tão evidente quanto após a implementação do Taylorismo. Implementação não, das primeiras fundamentações de ideias de Taylor. Ah, e o Taylorismo foi muito criticado pela mecanização do trabalhador. Não sei se vocês já viram esse filme, com certeza muita gente já viu. Tempo de Morte de Charles Chaplin, os primeiros takes ah, do filme mostra Chaplin numa fábrica e ele realizava justamente essa função aqui, que era apertar porcas. Tem a linha de produção, esse carinha, não lembro o que ele fazia. Aí Chaplin apertava porcas, esse daqui martelava alguma coisa, desculpa, e esse carinha pintava. E as peças vinham a eles e entravam numa coisa e seguiam entrava num buraco assim e seguiam numa linha de produção. Acontece que Chaplin, de uma maneira cômica, né? Realizava esse trabalho o dia todo dia, e ele ficou acostumado a fazer isso. Tanto que no, tem a cena que ele vai no almoço, durante o almoço, que ele não consegue segurar nada porque ele fica realizando um movimento de apertar o tempo todo. Você fica ficcionado nisso, né? É uma hipérbole, obviamente, mas acontecia assim, poderia acontecer devido à repetição de movimento que o trabalhador fazia no caso, ou faz caso ainda exista alguma fábrica que implemente o terrorismo, né? Ah,
Então, logo após o Taylorismo, vem o Fordismo, que carrega o nome do seu criador também. Pela bandeira, a gente já sabe, Estados Unidos da América, e criado por Henry Ford, criador da marca Ford. E uma coisa que parece que as marcas de carro, as fabricantes de carros estão sempre à frente, assim, parece que elas ditam o que vai ocorrer com a industrialização seguinte a elas, né? A gente teve, no caso, a Fordismo, depois Toyotismo, também mudou toda, opa, mudou toda como eu posso dizer, mudou toda a realidade das fábricas sua época, e veio o Volvismo, inspirada pela Volvo, que não deu tão certo, não foi um modelo tão presente, não é no caso, mas como a experiência aconteceu, a gente não pode deixar de abordar aqui. Ah, bem, o modelo foi criado por Henry Ford, inspirado nas ideias de Frederick Taylor, o que a gente falou anteriormente. Ford, esse homem aqui, com o seu modelo T, considerado o primeiro carro popular do mundo, primeiro carro de produção em massa. Então, o Fordismo ele é um modelo econômico visado na alta produtividade. Hum, isso vai em contraponto com o que a gente vai ver depois no Toyotismo, mas ah, então, o Fordismo ele produzia muito, muito mesmo. Não havia planejamento sobre o que fazer com os estoques, porque, querendo ou não, se tinha uma saída. Ou seja, se está tendo uma liquidez, se os carros estão saindo, eu irei continuar produzindo e produzirei até lotar todas as ruas com o meu carro, no caso, modelo T e outros modelos. Então, o Fordismo fazia de tudo para aumentar a produtividade em custo do tempo. Menor tempo, maior produtividade possível. Foi assim, podemos dizer, foi o primeiro que saiu das fábricas e influenciou as outras camadas da economia. Isso a gente vai falar também um pouquinho mais na frente, mas que teve uma consequência não tão legal para o mundo, assim, né? Anos 1929, essas coisas. Então, Ford ele implementou a linha de montagem. Como a gente vê na foto anterior, a foto retrasada de Charlie Chaplin, Ford implementou a linha de montagem, no qual o objetivo era minimizar o tempo em detrimento de qualidade. Assim, qualidade de montagem. Vamos dizer que o negócio era ruim, os produtos eram ruins. O modelo T, que era o carro da foto anterior, era um carro considerado bruto, que muito, não, muito pouco não existe. Ah, quase nunca quebrava, mas era um modelo que não empregava uma tecnologia, uma engenharia complicada, uma engenharia mais requintada, não empregava isso. Era um modelo bruto, mas que não quebrava. Então, o tempo de produção era minimizado justamente porque o produto ele chegava até o trabalhador. O trabalhador não tinha o tempo assim, não tinha por que se mover pela fábrica para chegar até a área de produção. Ele ficava parado, a linha trazia o produto, ele montava, colocava na linha de novo, e assim sucessivamente até chegar na parte final. Então, para reduzir reduzir mais ainda o custo, eles faziam uma padronização de produções. Por quê?
usar como exemplo, pronto, eu coloquei aqui o carro, eles eram vendidos na cor preta. Por quê? Porque a cor preta é uma cor mais barata de se fazer. E a cor preta, no caso, você pintava tudo da mesma cor, você não teria que produzir outras cores. Você tava tudo. Eu tava com ela pronta, você só faria pintar, não tinha por que desenvolver outras. Então era meio que a pessoa se adequava ao produto. Você não escolhia muito, você tinha o que a fábrica queria que você tivesse, e era isso. Então, na linha de produção, ocorria essa divisão rígida de tarefas. Essa aqui, vamos dizer, por exemplo, você precisa só fazer uma montagem, esses aqui, uma avaliação e só. Quem participava da montagem só faria montagem, quem participava de controle de qualidade só faria controle de qualidade, quem participava de, vamos dizer, pré-montagem só ficava na pré-montagem. E isso a gente vai ver que mudou com a implementação do Toyotismo, certo? Então, como não tinha que produzir nada artesanal, como tinha tudo padronizado, tudo igual, o menor custo de produção era a consequência. E isso, vamos dizer, você tem o menor custo e consegue ter uma liquidez alta, como tinha antigamente, como tinha antes da crise. Meu amigo, seus lucros são exorbitantes. Tanto que houveram planos da Ford de construir cidade, uma cidade chamada Fordlândia, no Pará. Atualmente é uma cidade abandonada. Se eu não me engano, foi por causa da crise que Henry Ford quebrou. Mas é uma cidade abandonada, mas é um projeto da Ford de pegar seringueiros para exportar borracha para fazer motores. Ou seja, a Ford já estava começando um processo de expansão multinacional, né? Só que a crise veio para derrubar tudo. Ah, então, o declínio do Fordismo veio, como eu falei, através do acúmulo de produção. Quando você tem uma liquidez e o produto continua saindo, você continua, obviamente, produzindo. Mas quando você tem uma crise em que o país e o mundo para e você tem um estoque de carros, você tem um pátio repleto de carros, realmente não tem para onde essa liquidez, porque carro é uma coisa que o mundo entrou em crise, carro vai ser uma coisa que não vai estar na prioridade de quem está vivendo a crise, né? Principalmente porque a maioria do mundo é pobre. 98% do mundo vive numa condição extremamente pior do que os 2% mais ricos. Mas enfim, são outras realidades e tal. Mas enfim, carro não é um bem de consumo prioritário. E se você produz carros e os carros estão parados no pátio, você não tem para onde colocar mais, porque estão parados, então sua fábrica para. E quando sua fábrica para, você para de ganhar sua renda, que era justamente ligada aos carros que você tinha uma liquidez. É, é uma coisa bem. Não é tão complexa de se entender, mas a economia explica melhor isso. Ah, sim, e a qualificação do empregado ele vinha por repetição mecânica. Ou seja, o indivíduo ficaria, sabe, sabe, não é uma palavra tão. O indivíduo ficaria experiente no que ele fizesse, mas devido à repetição massiva de da mesma atividade. Deixa eu ver aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Ah, como eu falei, deixa eu ligar a câmera. A lanterna. Como eu falei,
Caso vocês tenham dúvidas, procurem no Telegram, procurem no Instagram. Eu buscarei responder todos esses casos, porque eu não tenho todas as respostas, mas se vocês quiserem, eu posso pesquisar para vocês. E é isso. Acho que quanto tempo falta, eu não sei. Não sei quanto tempo tem de aula. A gente tá acabando já. A gente vai entrar agora no Toyotismo. Como a foto deixa evidente, uh, nasceu no Terra do Sol Nascente. Uh, o Toyotismo ele surge na segunda metade do século XX. Nos anos de 1950, 1970, foi quando Teishi Ono, que é esse carinha mais de cima, ele conseguiu uma teve uma oportunidade de visitar as fábricas de Henry Ford. E lá ele começou a constatar os erros, os acertos, para quando voltasse, pudesse implementar a sua nova teoria, no caso, né, no, na fábrica da Toyota, que é da família, era do primo do Eiji Toyoda. Ah, então, Tishi Ono, ele foi aos Estados Unidos, aprendeu sobre o Fordismo, elaborou sua teoria de produção, chegou no Japão e implementou junto a Eiji Toyoda e na fábrica da Toyota. Ah, então, a gente tem que entender o contexto do Japão. Vocês podem pesquisar não, perguntar ao professor Chipinho Lobo de História sobre como era o Japão pós-guerra. Gostaria de destacar essa palavra aqui, que é desmoralizado. Como assim, desmoralizar? Ah, a cultura japonesa é uma cultura de guerreiros. Assim, é um povo orgulhoso da sua história, é um povo considerado guerreiro. E quando se tem um imperador que era considerado o deus vivo na Terra, ah, e esse imperador ele é obrigado a assinar a rendição, isso deixa o espírito japonês desmoralizado. Ah, a gente pode dizer que o japonês ele ficou um tempo sem, sem se conhecer. A gente sabe que, assim, como eu posso dizer, a gente tem uma ideia do brasileiro, a gente tem uma ideia do brasileiro construída, a gente tem uma ideia do estadunidense construída, mas o japonês ele ficou sem uma ideia do que seria ser um japonês, pois o seu líder supremo, que era venerado, ah, teve que na rendição. E rendição para o japonês é algo bastante vergonhoso. Se eles lutam até a morte, e isso é herança desde do Código Samurai. Para quem achava que samurai era ficção, samurai não era ficção. Não é ficção no caso, nem ninja. Ninja também existiu. Isso na época do Japão feudal, quando o Japão era militarizado. O Japão acho que tem uma história bastante legal, porque ele vivia épocas de militarização, épocas de democracia, épocas de militarização. É realmente um país muito rico culturalmente. E se vocês quiserem, vocês podem dar uma estudada depois sobre como era e como é a cultura japonesa, né? Então, voltando ao assunto, o Japão desmoralizado porque o líder supremo teve que anunciar que perdeu. E, de forma vergonhosa, assinar contrato dizendo que não ia ter que não ia ter mais exército, essas coisas.
E Japão completamente destruído após guerra, Japão falido, Japão quebrado. Depois de levar duas bombas nucleares, reconheceu sua derrota. Ah, e dizem até que até após as bombas, o exército queria continuar lutando, mas o imperador teve que intervir, porque os japoneses é assim, japoneses lutam até morrer. Mas voltando de novo. Então, o Japão ele enfrentou de jeito bom, assim, né, um rápido crescimento nos anos 60 e 70, impulsionado por políticas estadunidenses. Ou seja, os Estados Unidos ele entrou e investiu no Japão. Você tem toda uma mudança na cultura japonesa. Toda não. Toda é hipérbole. Mas você tem uma mudança na cultura japonesa, você tem uma implementação da cultura ocidental na vivência do Japão. Então, empresas estrangeiras começaram a adentrar o Japão. É, Isso fez que o país, que é conhecido também por pessoas conhecido por pessoas trabalhadoras, o país, como eu posso dizer, de, deslanchasse. O país deslanchasse na corrida do capital, se tornando a terceira maior economia em pouco tempo. Em anos 70, dominou a, a economia global. Eu tinha até um. Caramba, que eu não lembro onde tá no livro, mas um livro que eu tenho no ensino médio ainda, geografia, tem um gráficozinho que mostra que o Japão, em 1970, chegava a crescer 13% do PIB, enquanto os Estados Unidos já estava começando o processo de estancar, assim, de ficar mais devagar. E é isso que o Japão estava passando agora. O Japão está começando a diminuir lentamente seu PIB, sua produção anual. Mas é algo normal. É impossível você ter um 100% de crescimento. Você nunca vai ter isso. Você vai ter uma hora que você não vai ter para onde crescer mais, você vai começar a estabilizar. Ah, Agora, por exemplo, a China e principalmente a Índia está numa época de crescimento absurdo. A China já está começando a demonstrar uma leve aplanamento assim na curva, um achatamento da curva, enquanto a Índia está deslanchando. Mas então, o Japão teve influência estadunidense, os Estados Unidos começaram a injetar dinheiro, tanto que os Estados Unidos se tornaram o maior credor de dinheiro ao Japão, e acho que só, por isso só. Então, a marca Toyota, por causa do toyotismo, teve uma grande valorização, pois era vista como uma marca de segunda categoria, assim, se pode dizer. Ah, não sei qual exemplo eu usaria atualmente. Mas enfim, a Toyota não era vista com bons olhos pelo resto do mundo. E o Toyotismo veio justamente para mudar isso. Deixou a marca como a maior não. Acho que a Volkswagen é maior. Mas a Toyota não lembro. Mas entre as duas maiores produtoras de automóveis do mundo. Tem o famoso Corolla, o carro mais vendido do mundo, e a Hilux como exemplo, né? São carros conhecidos pela inquebradibilidade. Não sei se existe essa palavra, não existe, não sei. Mas são carros confiáveis, são carros que quebram pouco, são carros bem construídos. E então, como consequência do toyotismo, a gente. Não, desculpem. O toyotismo também é conhecido como modelo de acumulação flexível, pois
Ele trouxe flexibilidade nos processos e relações empregatícias, ah, e nos processos de produção ofertados e padrão de consumo. Não, produção, produtos e padrão de consumo. Ou seja, o autismo ele tem uma flexibilidade, ele consegue se moldar ao que o mercado ele pede. Vamos dizer, se o mercado, se as leis, a legislação quisesse agora mudar, eu quero 100% de segurança na fábrica, o automativo ele consegue se moldar a isso. E se o mercado quisesse, eu quero um carro que tenha tal, 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 o automativo ele tem a capacidade de se moldar a isso, de oferecer ao mercado o que ele busca. E, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, para isso acontecer, o trabalhador tem que ser muito bem qualificado, porque o trabalhador ele deve atuar nas mais diversas áreas da fábrica. Ele deve ter conhecimento de como se ocorre o processo dentro da fábrica, o processo de fabricação dos automóveis, no caso. Então, isso requer uma qualificação muito grande dos trabalhadores. O que aconteceu foi que, nessa época, nos anos 70, nos anos 60, os trabalhadores não eram tão bem qualificados, pois eles estavam acostumados a um modelo de produção taylorista ou fordista que fazia com que eles se tornassem experientes fazendo apenas uma atividade. E quando chega com o teotismo para virar tudo isso, deixar tudo cientificamente tudo científico, tudo respeitando legislações, essas coisas, tudo deixando tudo mais, como eu posso dizer, assim, tirando daquela questão de o trabalhador aprender na marra, aprender na vivência e deixando tudo mais científico, fazer com que os trabalhadores que estavam acostumados com o modelo fordista, o modelo terrorista, eles não tivessem a mesma, como eu posso dizer, a mesma oportunidade do que trabalhadores qualificados, trabalhadores que estudaram. Ou seja, pessoas mais velhas não tinham o mesmo nível de concorrência, apesar de ter mais experiência, mas eles não tinham as qualidades que o atletismo ele buscava, né? Então, aqui, passando já para isso aqui, ah, ah, como eu falei anteriormente, que o Fordismo ele produzia, o atletismo vem justamente para reduzir o estoque, ou seja, parar de produzir. Não é parar de produzir, mas não tem por que produzir se não tem demanda. No caso, a gente vai usar como exemplo a pandemia. Está tendo uma baixa vazão de carros atualmente, não tem por que continuar na produção como se o mercado tivesse propício, como se o mercado tivesse a todo vapor. Não tem por que ficar produzindo dessa maneira. O mercado está frio, o mercado tá frio, então o toyotismo ele se adequa ao mercado. Quando ou se o mercado de carros e automóveis voltar a todo vapor, eles começam a produzir a todo vapor para poder repor o estoque de vendas, no caso. Então, tem outra questão que é o aumento dos salários, igual ao aumento do mercado consumidor, obviamente. Se você tem um trabalhador pobre, ganha 1.200 por mês, ele trabalha na sua fábrica de carros, mas ele ganha 1.200 por mês. Ele não tem condição de ter um Corolla, não tem condição de ter uma Hilux. Então, você está restringindo o seu mercado de. Seu mercado não, desculpa, a sua oferta. Você está restringindo as pessoas que
irão ter acesso ao seu produto. Isso faz com que seu produto não seja comprado por uma grande parcela da população que não tem condições de manter. Aí, quando tem um aumento do salário dos trabalhadores, para que até mesmo os trabalhadores eles tenham uma capacidade de ter o seu próprio produto, produto que ele fabrica e mesmo outros produtos, beleza? Então, a questão dos estoques, a gente pode chamar de just in time, que é um termo da geografia e da administração e de economia, essas coisas todas estão interligados, mas literalmente falando seria apenas nesse tempo e tal. Ou seja, surgisse uma demanda absurda de carros, eles iriam produzir, utilizando a tecnologia just in time, eles iriam produzir essa demanda de carros para desculpem, para abastecer o mercado. Isso numa menor quantidade de tempo possível. Produzir muito na menor quantidade de tempo possível ao just in time. É um horário rigoroso, um horário, claro que não de tipo um dia, mas um tempo que você tem rigoroso para poder cumprir a sua tarefa de forma satisfatória. Hum, então, o Tolotimo é justamente adequado ao território do Japão, pois, como a liquidez de carro é rápida, ou seja, eles produzem se tiver demanda, não tem como ter grandes pátios, como no caso do Fordismo. Isso é justamente a questão do Fordismo, ele tem enormes pátios, porque a área dos Estados Unidos proporciona isso. Enquanto o território restrito do Japão faz com que uma fábrica menor seja mais viável. O Japão ele tem um território montanhoso, poucas planícies, ou seja, a área para a construção de fábricas e pátios gigantescos, ela é restrita. Isso que faz com que o toyotismo, com sua liquidez rápida, sua capacidade de vender rápida, seja ideal para o país do sol nascente. Ah, então, o toyotismo ele também traz um termo que é bastante utilizado, pouca gente conhece, que é a obsolescência programada. Para quem não conhece, a obsolescência programada seria basicamente, a gente vai usar um exemplo como um smartphone uh, do OS 10, sei lá, qualquer um. Ele tem um período de tempo que ele receberá atualizações. No caso da Samsung, se eu não me engano, são 2 anos. Samsung proporciona atualizações por dois Androids. Se o celular vier com Android 10, ele vai receber até o Android 12. Isso faz com que, tipo, ele vai funcionar. Chegou no Android 12, o celular sai no 10, atualizou até o 12. Ele vai continuar funcionando? Vai. Vai ter atualização? Não. O que isso acarreta? Ele vai ficar mais devagar, ele vai apresentar mais falhas, ele vai ficar uma memória mais cheia, essas coisas. Isso é a obsolescência programada, é fazer com que o produto ele já tenha uma expectativa de vida final. No Fordismo, como eu falei, o modelo T, ele era um carro considerado inquebrável. Não tinha essa questão da obsolescência programada. O carro ele não era projetado para já ter um fim. No Toyotismo não surge esse conceito para que você tenha seu produto inicial, você comprou ele, mas ele já é projetado para daqui a 2, 3 anos ele ter um fim.
ou seja, se torna meio que descartável. Para que você tem que comprar outro, não da mesma marca, mas que vai movimentar, querendo ou não, o mercado. A gente tem como um exemplo contra isso, a gente tem a questão da Apple, que eu elogio bastante, que você tem um celular de 2015, eu acho que é o Apple, o iPhone 6S, acho que é o 6S, que ele receberá atualizações até essa agora, que é o do iOS 14. Enquanto um Samsung de 2014, 2015, ele não recebe mais atualizações. Ou seja, se torna meio que um celular descartável. Então a gente pode ter uma noção que a Apple ela vai contra essa. Não quer dizer contra totalmente, mas vai remando contra a questão da obsolescência programada. Ah, então, como eu falei antes, o trabalhador ele é bastante qualificado, ele tem um nível de qualificação elevado para realizar diversas funções. Ele conhece bastante a planta da fábrica, ele realiza funções, diversas funções, porque ele tem a capacidade, não, mas acho que a gente pode encaixar essa palavra. Ele tem a capacidade de realizar as funções, fazer várias coisas. Enquanto do fordista ou do tailorista, ele não tinha essa capacidade. E o toyotismo foi um dos precursores para a revolução, terceira revolução industrial. E aqui a gente tem esse termozinho que é Kanban, que é uma expressão japonesa assim, para alguma coisa de cartões coloridos, alguma coisa assim. Que é, no caso, o Kanban, ele serve como uma forma de gerir o seu estoque. Como assim? Ah, você basicamente você cria um quadro com lá uma coisa de tarefas para fazer, fazendo e feito. Você coloca nas suas tarefas no para fazer, enquanto você vai realizando suas tarefas, e você vai passando elas de estágio. Isso serve ah, para facilitar, deixar a gestão do estoque mais fácil, deixar a gestão do estoque mais intuitiva. Isso foi um dos termos que o Toyotismo trouxe. Ele trouxe vários termos, assim, várias lições. Vocês podem pesquisar depois. Eu não trouxe porque realmente não cai muito em questões de Enem, de vestibular. Mas só para vocês saberem que ele trouxe meio que, entre aspas, regras de como uma fábrica, lições, ensinamentos de como uma fábrica deveria funcionar. Então, como consequência, a gente tem um aumento do desemprego, pois vários trabalhadores não precisariam fazer várias tarefas. Um trabalhador poderia fazer essas várias tarefas porque ele tinha a qualificação necessária para isso. E também pela implementação de robôs nas fábricas. Robôs agora fazem o trabalho pesado, o trabalho que um humano não pode errar, ou que o humano não tem a capacidade física, tipo questão de solda de carros, montagem, essas coisas mais pesadas ficam por conta do motor, porque desculpa, do motor, não, do robô, porque o robô ele tem uma margem de erro bem baixa, enquanto o humano, se ele errar uma solda, toda a estrutura do carro é comprometida. E voltando, é um sistema que preza pela qualidade. Como eu falei na questão do Corolla e da Hilux, são carros bem montados, são carros que apresentam uma qualidade de construção bem elevada. Se vocês verem algum vídeo, alguma coisa assim, vocês gostam de.
no mundo automotivo, como eu. Ah, questão de montagem, essas coisas, os carros da Toyota são muito bem montados, são carros considerados, entre aspas, tanque de guerra, porque eles não quebram. E quando quebram, assim, quebra, né? Mas eles têm uma dificuldade maior de quebrar. Eles aguentam o, o uso severo, eu posso assim dizer. É um sistema que evita desperdícios, pois como a produção ela é certinha para o que o mercado quer, então não tem por que eu querer mais. Se eu preciso de 100, 100 toneladas de alumínio, de metal para poder construir o carro, não tem por que eu comprar 130. Vai sobrar, eu vou ficar com ele em sobra, então eu vou comprar 100. Vai ser o que eu vou precisar para montar os carros, então eu vou comprar exatamente isso para não ter nenhuma sobra, não ter nenhum desperdício. E a Toyota, junto com juntando com o espírito um pouco do japonês, um pouco do espírito japonês, ela preza muito pelo respeito e o trabalho em equipe. Ah, o trabalho em equipe a gente vai ver que está muito associado também ao Volvismo, mas a questão do respeito, de hierarquia, essas coisas, é algo que a cultura japonesa ela trouxe para a indústria. Então, chegando ao Volvismo, nosso quarto e último, com uma bandeira entrega surgindo na Suécia, por consequência da marca Volvo, produz caminhões e também carros. O Volvo é também conhecido como sistema Volvo de produção. E nela as fábricas elas se adaptam a necessidades humanas. Você tem um ambiente de fábrica que ele proporciona ah, as condições de conforto para o trabalhador. A gente vai falar disso mais tarde, tem outro tópico no próximo slide, se não me engano. Mas, enfim. Ah, isso ocorreu porque os trabalhadores, principalmente da Suécia, eles são bem sindicalizados. Se não me engano, cerca de 70% dos trabalhadores suecos pertencem a algum sindicato e eles rejeitaram de todas as formas, de todas as maneiras, o modelo fordista. Ah, porque o Fordista não traria uma qualidade de trabalho como o Volvismo ele propõe. Então, o trabalhador no Volvismo ele é altamente instruído, com monoteísmo e talvez mais e polivalente. Desculpa, gente. Desculpa. E polivalente. Ah, então, ele poderia realizar diversas funções dentro da fábrica e essas funções seriam definidas pelas equipes que foram divididas. No caso, todo o corpo de operários ele era dividido em equipes. Opa, e essas equipes tinham a responsabilidade por determinada tarefa, ou seja, uma equipe ficou responsável pela montagem de tal coisa, uma equipe ficou responsável pela avaliação de qualidade. Não existem hierarquias, as equipes meio que cada um se faria do jeito que achava melhor, obviamente respeitando o que a fábrica queria, não era uma total liberdade, mas tinha uma liberdade. E acho que essa questão é só independência, tal, tal. Sim, redução de hierarquias. E acho que nessa questão é só isso mesmo. As equipes eram divididas em 10 tipo, 10 pessoas e tal, cada um independente, mas que realizariam uma mesma função. Caso, caso tivesse necessidade
de um integrante de uma equipe migrar para outra, isso poderia ocorrer sem problemas, já que o corpo de operários ele era, não posso dizer, polivalente, eles poderiam trabalhar em qualquer área, eles conheciam como se dava todo o processo de produção dos caminhões e dos carros, dos automóveis. Então, como eu falei que a fábrica se adaptava na questão de toda a temperatura, o layout da fábrica, a iluminação, ruídos, tudo que pudesse ah, atrapalhar o trabalho, eles eram minimizados. Ou seja, ruídos. A fábrica, nunca visitei uma, mas por noção, assim, por senso geral, deve ser um local extremamente barulhento. O Vovimo vem justamente para. Eles vão aumentar o isolamento ao custo de uma área para outra para que os trabalhadores que estejam trabalhando em uma área não fiquem escutando o barulho da outra área. Isso deixa eles mais focados, isso deixa eles mais produtivos. Questão também de temperatura, isso é meio que comprovado, não sei, não posso afirmar que é comprovado, mas ah, a gente produz mais quando está frio. Como posso dizer, não frio de. Não frio congelante como na Suécia, mas uma temperatura mais amena. 23 graus seria o ideal, 24, porque quando a gente pudesse cortar isso, cortaria. Mas não dá, porque quando a gente tá uma temperatura muito alta, o corpo da gente sobreaquece, a gente começa a não pensar direito, a gente começa a não focar direito. E quando tá muito frio, também. A temperatura diminui, mas a gente não consegue ter o conforto térmico se preocupar em colocar um agasalho ou tirar o agasalho, né? Ou no caso estivesse muito quente. Layout também. O layout, eu li um artigo que imagine 6 hexágonos aqui, um hexágono aqui, não tem como desenhar, né? Se tivesse seria ótimo, mas 6 hexágonos, opa, 6 hexágonos, ah, um aqui, tal. No centro ficaria o local de distribuição das peças. Ou seja, as equipes eram divididas em hexágonos, cada hexágono tinha a sua equipe. E dentro dessa equipe tinha outras sub-equipes. E as peças ficariam no centro para facilitar a locomoção. Como falar no próximo slide, a locomoção era mais fácil, pois saía do centro para os hexágonos. Não ia ter que sair de um hexágono e ir até dar uma volta completa ou alguma coisa assim. É justamente sair do centro e ia para as pontas. Ficava mais fácil a locomoção, reduzir o tempo de trabalho e justamente porque ah, o produto era transportado automatizado. Isso facilitava o transporte, deixava o transporte mais rápido e, tipo, aumentava a eficiência e a produção da fábrica. Então, teve a eliminação de esteiras. Agora o trabalho ele era estacionário, ou seja, se eu não me engano, o trabalhador ia até onde era a sua função. O produto não ia mais até ele como uma esteira. O produto estava lá no hexágono tal, ele se deslocava até o hexágono tal, ou dentro do hexágono, o produto estivesse lá dentro, eles se deslocavam dentro deste mesmo hexágono sem ter que ir para outro ponto da fábrica total, né? No caso. Então, a produção era estacionária,
Os carros ficavam aqui e tal, o trabalhador vestia, fazia seu trabalho e saía para o próximo. Então, alta qualidade dos produtos, porque quem conhece de automotivo sabe que a Volvo ela produz os carros mais ah, conceituados em segurança. São carros de alto padrão, são carros caros, mas que entregam uma segurança para os seus ocupantes. Quem tem que dentro de um Volvo sabe que ele foi construído da forma mais que proporciona a maior segurança possível. E isso é determinante quando você está dirigindo um carro a 100, 150 e pouco quilômetros por hora, em caso de acidente, essas coisas, né? E então, o modelo de produção não deu muito certo, produtividade, produtividade não era tão elevada como na questão do automotivo. Eu vou ser sincero, eu não cheguei a pesquisar como, como foi que se deu essas coisas, mas enfim, produtividade não era tão alta, isso meio que encarecia o valor do produto final. Mas só salientando também que essa questão de bem-estar do trabalhador, ela é bastante vista. Deixa eu só. Pronto, acabou. Volta aqui. Ah, essa questão da qualidade de vida do trabalhador, ela é bastante abordada. Qualidade de vida, não, qualidade do trabalho do trabalhador dentro da empresa, ela é bastante abordada, bastante utilizada nas questões nas conhecidas startups e até nas já estabelecidas. A Google, Facebook, deixa eu ver outro exemplo. A Apple agora, se não me engano, lançou uma fábrica nova, formato circular, toda bonitinha, essas coisas com ah, uma floresta, no meu faz um bosque, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Mas são empresas que prezam pela qualidade do trabalho. Proporcionam lugares de descanso, comida, aquelas coisas como eu posso dizer, de descanso, sala de jogos, essas coisas. Deixa eu pesquisar aqui, eu tô vendo. Ah, deixar pra depois. Mas é isso. Ah, essa questão do vídeo foi bastante abordada essas novas empresas porque deixa o trabalho tão menos responsável, com menos responsabilidade, por assim dizer. Você se sente mais à vontade na empresa assim. E se eles fazem, não sou ninguém para dizer, quem sou eu. Mas se eles fazem, é porque deve dar algum resultado, ah, deve ter um retorno financeiro, ou se é só para ilusão. Aí fica para vocês decidirem. Mas, enfim. Gente, obrigado. Desculpa não ter dado aula. É, como eu falei, talvez as aulas sejam assim gravadas por causa da questão do meu computador. Ah, eu acho que fica, não sei, se fica mais dinâmico, mas eu fico mais solto. Quem tá vendo agora não sabe, mas eu já gravei essa aula 3 vezes. Essa é a terceira vez. E eu acho que foi melhor. Porque as outras vezes minha dicção estava horrível e estava meio nervoso, não sei por quê. Mas é isso, gente. Como eu falei, caso tenham dúvidas, me procurem no Telegram. Está lá, Victor Gustavo. ah, ou no WhatsApp. No WhatsApp não, desculpa. No Instagram, que é victor.gustv. GUSTV. De boa?
Acho que é isso. Boa tarde, boa noite para bom dia para quem está vendo. É, acho que vai ainda hoje, sábado. Vou avisar para vocês no Telegram. E questão de atividades eu vou falar no Telegram e colocar no Google Sala de Aula, as questões do Enem, essas coisas. Mas não tem muito o que fazer, não. Se vocês quiserem fazer, procurem as questões de Enem, que vocês vão conseguir desenrolar. Caso não consigam, me procurem. E acho que é isso. Tchau, galera. Deixa eu desligar, peraí. Posso dar tchauzinho? Parar a gravação. Agora sim. Meio sombrio. Tchau, galera.